conceito? Cada cidade era um país, assim, eles vão chegar a formar a Suméria. Mas eles viviam brigando entre eles. As cidades sumérias viviam brigando entre elas. Né? E isso enfraqueceu as cidades sumérias. E daí os acádios, que ficavam mais em cima, assim, ó. Aqui estava a Caldeia. Lembra? Caldeia é uma região, né? Uma descrição geográfica. E aqui é a Síria. Mesopotâmia é dividida em duas. Lembrando lá da aula. A Caldeia é a parte fértil. É a parte que enche, que o rio enche. E a Síria é a região montanhosa. Então, aqui ó, é a agricultura, porque enche, né, a Caldeia, o rio enche lá e fertiliza o solo. E a Síria, por ser uma região montanhosa, a agricultura não é boa, porque o rio não enche aqui. O rio enche lá embaixo. Aqui vai ser uma região de pecuária. Eles vão criar ovelha, e inclusive vão domesticar o cavalo. A gente vai ver hoje esse povo aqui, ó, os assírios, vai ser um dos povos que vai dominar o cavalo, domesticar o cavalo, vai usar ele na guerra, inclusive. Então, lá, os sumérios, o primeiro povo, foram eles que criaram os ziguratos, foram eles que criaram a escrita cuneiforme, que a gente viu na aula passada, que era feita em argila, não existia papel ainda, né? Papel é mais tarde na China. Os acádios dominaram os sumérios e juntaram todas as cidades, formando uma unidade, né? A Acádia, mas durou bem pouquinho tempo, porque essas cidades sumérias não gostaram desse papo de ficar dominado, né? E daí lutavam contra os acádios, isso enfraqueceu também o domínio acádio, e daí os amorritas vão dominar. E vão formar o primeiro império babilônico, porque a capital dos amorritas era a Babilônia. Tem até uma música, né? Alguém sabe qual é? Já ouviu essa palavra? Qual? Tem uma música que fala da Babilônia. Eu tô ligado, é um eletrônico que tem de usar a Babilônia. Eu sei qual que é. Não é essa, não? É um eletrônico que tem. Não, tem também aquela suspenderam os jardins da Babilônia. Lembra? Rita Lee. Rita Lee, isso mesmo. Depois nós vamos falar sobre ela, tá aqui, Minha ó. mãe é viciada nela. Os jardins suspensos da Babilônia. Vou falar sobre isso, se der tempo. Vamos lá. E daí, os amorritas tiveram vários reis, é óbvio, né? Do primeiro Império Babilônico, mas o mais famoso deles, o que mais interessa pra gente, é o Hammurabi, porque ele fez um código de leis, um conjunto de leis, um dos primeiros que a gente conhece na história, escreveu numa pedra com as regras que tinham naquela época. As leis que tinham naquela época. Era tão violento que precisava ter leis muito rigorosas para poder conter a violência. E daí a tarefa da página 125 e da página 134, eu acho. Fala sobre essas leis. Vamos lá, pegue a página 125. Oi. Os assírios fizeram o que eu esqueci de anotar? Os assírios? O que eles fizeram de importante na Mesopotâmia? Calma, a gente vai falar sobre eles hoje. Tá, deles hoje, porque eu botei ali pra. Vamos lá, vou retomar com vocês. A questão A. O texto citado pode ser classificado como historiográfico, jurídico, filosófico ou literário? Jurídico. Jurídico. Ele é um texto jurídico. Ele não é um texto historiográfico, ele não está falando sobre a história, não é um texto filosófico, não está perguntando as questões da vida ou morte, por exemplo. Não é um texto literário, porque ele não é uma narrativa, né, que tem um enredo literário. Ele é um texto jurídico, está falando de leis. A B. Aponte a ideia que está por trás de várias dessas leis. De modo geral, as leis todas têm uma característica. Eu coloquei todas têm como moral, como final, assim, eu não escrevi bem assim, mas eu entendi que todas as leis, por final, têm um estilo daquele ditado que tu falou, que é olho por olho, dente por dente. Paga pela mesma moeda. Eu coloquei isso. Ótimo, é isso Posso mesmo. responder a minha? Todas as leis têm como princípio o olho por olho, dente por dente. Pode? Quem falou? O Pedro? Eu, Duda. Fala, Duda. Eu coloquei um crime que deve ser pago da mesma moeda.
Boa, também é isso aí. Tá? Que é a mesma coisa que olho por olho, dente por dente, né? A C. Pelo Código de Hammurabi, todas as pessoas têm direitos iguais? Justifique. Daí. Todos tinham direitos iguais? Posso falar? Pode. Eu coloquei que sim e não. Não, porque se ocorre com um nobre, por exemplo, um nobre matou o filho do plebeu. O plebeu não tem direito de matar o nobre, matar o filho do nobre. Se ocorre plebeu com plebeu, se dá o mesmo fim. Da pena do... Ih, falei errado. Ah, não, daí eu já ia começar a ler a D. Falei errado, só isso. Então, é não. Né? Olha lá, todas as pessoas têm direitos iguais? Não. É, os pobres são tratados de formas diferentes dos ricos. Quando, olha lá, ali fala, se um Ayu, que é um homem livre, né, roubou um bem de um deus ou de um palácio, esse será morto. E depois a 8 diz, se roubou um boi, ou uma ovelha, um asno, um porco, um barco, se é de um deus ou de um palácio, deverá pagar 30 vezes. Se é de um musquenum, que é uma pessoa menor ainda do que ele, indenizará 10 vezes. Ou seja, se são de classes diferentes, são tratados de formas diferentes. Que é diferente da nossa lei. A nossa lei, teoricamente, diz que todos são iguais. Teoricamente. Nós já André, falamos sobre... Oi, em outro momento. Oi. essa coisa que ele falou de indenizar 10 vezes é como se falasse pagará 10 vezes? Isso mesmo. É isso Mas mesmo. pagará em dinheiro, eu não entendi isso. Não. Pagará naquilo que tu produz. Se tu produz Ah, milho, tu vai pagar com milho. Se tu produz trigo, né? Com aquilo que tu produz. Que ele é um camponês, aquele Ayun ali. A D. O parágrafo 229 do Código de Hammurabi é uma expressão de pena no talião. Explique. O 229, se um pedreiro edificou uma casa para um Ayun, mas não repoussou o seu trabalho e a casa que construiu, caiu e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Por que esse parágrafo, ou essa lei, é um bom exemplo da lei do talião? posso falar de novo? Pode. Eu coloquei que a pena do talião é o seguinte: tudo de ruim que acontece com uma pessoa, a pessoa pode causar ao causador. Então, logo que aconteceu ao pedreiro, é isso. Certo? Ó, o pedreiro pagou com a mesma moeda, vou usar as palavras da Maria Eduardo lá. Ó. O pedreiro pagou com a mesma moeda o que ele causou. Ele causou a morte de alguém, então ele morre por conta disso. Tá? Os outros estão corrigindo? Gente, pega lá o livro, pega o caderno e corrige para poder estudar. Andréa, eu não entendi, eu só vou pegar a resposta, tá? Ok. E o que se pode dizer sobre a sociedade babilônica do tempo de Hammurabi com base nos parágrafos 229, 230, 231? O que se pode dizer sobre aquela sociedade? Posso responder? Tem duas pessoas. Fala, Gabi. Que eles eram muito injustos. Tipo assim, na lei 229, se o pedreiro edificou uma casa lá, mas não reforçou seu trabalho, caiu, o outro será morto. Não sei se é injusto, mas assim, eles são radicais, né? Radicais. As leis eram muito radicais, então isso é uma coisa que a gente pode falar sobre aquela sociedade, mas o que mais? Por que precisa de leis tão radicais? Porque era muito violento. Isso, então, a Mesopotâmia era um lugar muito violento. Não, porque tinha que fazer as coisas bem feitas. Por exemplo, o médico tinha que fazer bem feito, porque senão ele matasse o filho dele será morto, ou ele. Então ele tinha que fazer bem feito para não errar. Então, mais ou menos que nem a casa com pedreiro. Mas eu achei isso uma sacanagem do médico, porque se o paciente do médico tá com pneumonia ou câncer, que não tem como curar na época, daí o cara morre. Ah, tu matou meu filho, teu filho também vai morrer. Oxi, porque não tinha cura naquela época. Como é que era... Aqui não explica como é que o médico se defendia também, né? A lei não fala sobre isso, né? Como é que era uma defesa do médico, em que situação acontecia isso. Por exemplo, ele deu um remédio que, ao invés de fazer bem, fez mal.
Um remédio, um chá, Mas, uma André, coisa. se for num caso assim, existia pelo menos um tribunal, mais ou menos? Se existia. E, assim, as pessoas eram julgadas, Giovanni, geralmente pelo rei, um representante do rei, e elas eram também julgadas pela proximidade, pela classe social, ser a mais próxima do rei. Fica muito a critério do rei, tá vendo? Ó? Porque a lei fala que se o médico matar, não sei o quê. Mas a lei não entra em detalhes sobre isso. Tá, em que situação? Se ele deu um remédio que matou ao invés de ter curado, se ele fez uma abertura que, ao invés de ter curado, machucou e matou. Então, a lei não especifica. E daí isso fica aberto para que o rei possa julgar de acordo com a classe social, se está mais próximo dele ou não. Então, o que a gente pode falar sobre a Mesopotâmia é que a Mesopotâmia era um lugar violento, porque precisava daí de muitas leis radicais, mas também era um lugar com muita desigualdade social. E a gente já sabe que é um lugar violento, uma terra de passagem. Todo mundo passava por ali. Olha quanto povo passou por ali e dominou. É diferente do Egito. O Egito estava protegido pela natureza. A Mesopotâmia não. A Mesopotâmia, a natureza, nesse sentido, da segurança, foi ruim, porque ela está bem no entroncamento de 3 continentes: Ásia, Europa e África. Então, os povos que migravam passavam pela Mesopotâmia e acabavam ou ficando, ou dominando. Então, a F, vamos lá. O que você pensa sobre vingar-se de alguém que ele fez um mal? Agora que é. Com a morte. Então, tu acha que tem que ter olho por olho, dente por dente? Não acho que tenha, mas que eles tinham. Mas aqui Eu coloquei, fazer um mal eu não acho. necessariamente. Era para dar tua opinião. Fala, Sofia. Eu coloquei que eu acho que se doeu em nós, não, por que fazer doer no outro, né? Se o cara matou seu filho, o filho dele não tem nada a ver com a história. Então, para que matar o filho? Então, eu coloquei, tipo, que tem gente que não tem nada a ver com isso e é morto também. Então, era muito estranho. E é um bom argumento. Tá? É a tua opinião, Gabi. Assim, o que tu acha do olho por olho, dente por dente? Essa é a questão. O problema do olho por olho, dente por dente, sabe qual é? A gente falou sobre isso na aula passada, retrasada. É que a gente ia se tornar uma sociedade de cegos e desdentados, né? Porque se eu bato no Giovanni, Giovanni bate em mim, eu bato no Giovanni, Giovanni bate em mim, a gente vai ficar nisso até quando? É olho por olho, dente por dente. Então, o grande problema da lei do talião é esse. A gente ia ser uma sociedade de pessoas sem braços, sem orelhas, sem dentes, sem olhos. Porque se tudo que eu fizesse, alguém fizesse a mesma coisa comigo. Vamos lá. A página 134 vai fazer uma relação com a lei brasileira, que é interessante a gente pensar isso hoje. E daí pergunta lá: como o Código de Hammurabi punia um homem livre que acusava outros de ter cometido crimes, mas não conseguia provar? Por exemplo, eu disse que o Giovanni cometeu um crime, matou um cara lá no Campeche, mas eu não tenho provas. De que forma eu sou punido? A morte. Quer dizer, você está falando no Código de Hammurabi? Ele tem uma Isso. pena de morte. Então na morte. Punia com a morte. Isso mesmo. Ele era morto, né? Punia com a morte. Se eu falo que o Gilberto cometeu um crime e não provo, e quem morre sou eu. Eba, não vou morrer. Rapaz, te livrasse dessa, hein? Lendo o parágrafo 8, vamos ler o parágrafo 8, porque eu não li ainda. Se um aiuno roubou um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou do palácio, deverá pagar 30 vezes. Se é de uma pessoa de uma classe menor, indenizará 10 vezes. Se o ladrão não tem com que pagar, ele será morto. Percebe-se que pessoas de diferentes grupos sociais eram tratadas de modo desigual. Justifique. Como é que vocês justificaram isso? Eu coloquei que o rei e os sacerdotes e quem era mais próximo do rei
Calma. Perdi. O que é um O aiulo? rei- O que você entende por aiulo? O Ayunato, eu tô sem o meu livro aqui. Você tô É uma Homem pessoa, livre com cidadania plena. pode ser um camponês ou um trabalhador urbano, mas um trabalhador livre, mas pobre. Esse é um aiulo. O rei e os sacerdotes e quem era mais direto ao rei tinha mais direito às coisas. Se roubou um boi que era do palácio, pagará 30 vezes. Se era de um homem intermediário, pagará 10 vezes. Eu coloquei assim porque o rei e quem era perto dele tinha mais direito às coisas. Daí, se Sim. ele roubasse de um camponês, um homem intermediário ali nas coisas, ele tinha menos direito. A Maria está aí ainda, Maria? Eu tô aqui. Tá aí, Maria? Tu não estava nessa aula que eu expliquei? Não sei se tu viu o vídeo. Tá vendo como funcionava o Código de Hammurabi? Olha lá. O aiulo é um camponês. Tá? Se o camponês comete um crime com um templo, com um sacerdote, ele paga 30 vezes. Se ele comete um crime com aquele musquenum é uma pessoa bem pobre, tá? Quase escravo. Uma pessoa de classe menor, ele paga só 10 vezes. Então, ó, dependendo da classe social com quem cometeu o crime, o pagamento era diferente. Então, tinha uma desigualdade social na lei. No nosso caso, não tem, né? Na lei não tem desigualdade social. A nossa lei diz, todos são iguais. Na teoria. Na prática, a gente já conversou que tem também. Né? Negros e brancos são tratados de forma diferente pela lei. Né? Pobres e ricos. C. Como uma pessoa que calunia a outra, acusando-a de ter cometido um crime, é punida na sociedade brasileira de hoje? Ó, se vocês caluniarem alguém, é crime. Falar falsamente de alguém na internet, por exemplo, isso é um crime. Né? Como que é punido? Detenção até de 6 meses a 2 anos de multa. E multa. O que é detenção? Não, mas você pode acusar, né, André? Por exemplo, eu acuso você que você que não dá aula como professor, entendeu? Aí, só que na real, eu posso acusar, é isso. É mais ou menos. Não, se tu ficar, por exemplo, fazendo uma campanha de difamação da minha aula, por exemplo, né? Falando mal da minha aula, tu tá acusando, tá me expondo publicamente, isso pode ser considerado crime. Dependendo da situação, pode ser considerado crime. Por exemplo, se eu fico falando mal de um outro professor, da aula dele, qualquer coisa parecida, publicamente, né? Se eu posto coisas na internet falando mal da pessoa, isso pode ser usado como crime. Olha lá, por exemplo, se não provar, né? Aquilo que eu estou falando. Pode ser considerado, e eu tenho 2 anos, até 2 anos de prisão e multa ainda. E multa, né? E não é ou multa, é e multa. A D. E o roubo? Como é punido na sociedade brasileira? Porque lá no Código da Hammurabi está falando do roubo, né? Roubar um boi, roubar um barco. E na lei brasileira, o que acontece? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Então, prisão de 4 a 10 anos e multa. Agora, vamos pensar uma coisa. Olha lá. A lei brasileira diz que todos são iguais perante a lei. Mas, vamos pensar 2 situações de roubo. Um funcionário público ou um político envolvido no desvio de dinheiro na compra de aparelhos, de respiradores, e um homem negro que assaltou o bar da esquina. Vão ser tratados da mesma forma? Não. Teoricamente deveriam, né? Os 2 cometeram o mesmo crime, os 2 roubaram, né? Mas a lei brasileira, a justiça brasileira, acaba não tratando da mesma forma os 2 casos, né?
Igual aquele caso que teve da mulher de um prefeito que ficou cuidando do filho da babá para... Filho da babá não, do filho da Sim. empregada e vir passear com os cachorros dela. Daí ela voltou com os cachorros e o filho lá, tipo, lá do 10º andar lá e morreu. A mulher nem foi Boa presa. lembrança. Boa lembrança. Ó, se fosse o contrário, né? Se fosse o contrário, se a mulher negra tivesse ficado cuidando do menino branco e ele tivesse entrado no elevador e caído do nono andar, será que a mulher negra ia ser tratada da mesma forma como foi tratada a mulher do prefeito? Essa é a questão, tá vendo? Ó? A justiça brasileira, teoricamente, tem que tratar todos iguais. Se vocês pegarem as imagens do Supremo Tribunal Federal, que é onde as leis, o grupo de juízes máximo do Brasil, né? Na frente tem uma mulher, que é a Mariane, que simboliza a República Brasileira, e ela usa uma tarja nos olhos. Preste atenção, quando aparece lá a justiça, aparece uma mulher com uma tarja, um pano nos olhos, para ela não ver as diferenças. Mas, na prática, a justiça vê as diferenças, né? Esse é um bom exemplo, ó, da mulher, do prefeito, lá, da situação do menino que caiu. Quem vai julgar é a justiça, é claro, mas se fosse o contrário, a mulher negra estaria presa e talvez não tivesse tanta regalia, né? E compare a punição dada a um roubo na Mesopotâmia de Hammurabi àquela dada a quem rouba no Brasil de hoje. Tem uma semelhança, qual é? Esquece. Tem uma semelhança entre a Mesopotâmia e hoje. Quem rouba? Se roubasse na Mesopotâmia, acontecia tal coisa, que também acontece. É Oi? preso? É preso? Não. Mesopotâmia não Morto? tem prisão? André, posso falar? Seria Ó, Se a pessoa é de classe baixa da Mesopotâmia, era morta. Mas no Brasil tem como sair dessa. ainda não. Olha lá para as duas leis, gente. Não olha para mim, olha para as duas leis. André, no Código de Hammurabi, uma pergunta. No Código de Hammurabi, quando você rouba um barco, você tem que dar 30 barcos pro cara? Ou 10? Ou você tem que dar Não, só o dinheiro do barco? o valor do barco. O valor do asno. Então é a multa. Então é a multa. Porque Ótimo, isso. Nos dois casos, ó, a semelhança é que tanto na justiça mesopotâmica quanto na brasileira há uma multa. Isso é uma semelhança. Nos dois casos tem que pagar, olha lá. E multa. Pagar 13. Muito boa, Giovanni. Isso é uma semelhança. E a diferença? O que nós temos hoje que não tinha na Daí é o que eu falei, que se a pessoa é de classe baixa na Mesopotâmia, era morta. Mas no Brasil tem como sair dessa, é só ser preso, cumprir os anos de cadeia e sair. Pode ser, essa é uma diferença. Ó, a gente tem uma prisão, eles não tinham prisão, né? Para botar uma pessoa em reclusão durante um tempo, né? Então eles não tinham como fazer isso. Por isso que ele é tão radical. Oi, Pedro. Outra semelhança, não sei se tá certo, mas os dois eram acusados. Tipo, um em cadeia, outro era morto por ser acusado de tal coisa. Sim, também pode ser considerado uma semelhança. Mas é basicamente isso, ó. A semelhança é nos dois tem multa e a diferença é que hoje a gente tem prisão e no caso do Brasil nem pode, né, decretar a morte de alguém, é proibida a pena de morte. E na Mesopotâmia tinha pena de morte. Alguns países têm pena de morte, né? Estados Unidos, alguns estados, não todos, né? Alguns estados nos Estados Unidos têm pena de morte. Ô, professor, Ai, tá acabando a aula. Oi. é uma Oi. pergunta. Muita gente morria na Mesopotâmia naquela época? Se muita gente morria, Tipo, cometia esses crimes e era julgado a pena de morte?
Ah, eu penso que sim, Maria, porque, na verdade, os historiadores não sabem isso, tá? Eles conhecem a lei, eles sabem que tem a lei, mas não existe, Maria, boa pergunta isso, não existe um arquivo com os processos. Hoje em dia tem, né? Se tu for na justiça, lá embaixo, lá no prédio da justiça, eu até já trabalhei lá uma vez, tá cheio de arquivo com todos os processos que já foram feitos e as penas de todo mundo que passou pela justiça. No caso da Mesopotâmia, como é muito antigo, não tem um arquivo com todo, imagina, né, que ia ser engraçado, um monte de tabuinhas de argila com os processos e as penas de cada pessoa. Então, a gente sabe que tem a lei, sabe que a lei é bem radical, mas a gente não sabe como era colocado em prática, porque não tem um arquivo, né, dos processos de cada pessoa que cometeu um crime. Mas, possivelmente, morria bastante gente dessa forma. Mas também morria muita gente de guerra. Acho que morria muito mais gente em guerra na Mesopotâmia do que por causa de lei. A Mesopotâmia, Maria, a gente viu isso nas últimas aulas, a Mesopotâmia ficava bem assim, ó, Europa, Ásia, África. Mesopotâmia fica aqui no meio, ó, na passagem dos três. Mesopotâmia a gente chama de terra de passagem, então vários povos passaram por ali. Primeiro a se fixar foram os sumérios. Depois vieram os acádios, dominaram os sumérios, os amorritas dominaram os acádios, os assírios, olha, eles vão descer das montanhas, daquela região lá em cima, pensa assim, quer ver, aquela região montanhosa, e depois desce, tem a Caldeia. A Caldeia é onde o rio enchia. Pensa em caldeira, né? Cheia. Os assírios, que faziam a pecuária, né? Que criavam ovelha e domesticaram o cavalo, vão fazer carro de guerra, vão usar cavalo, tem bons lanceiros, o carro de guerra deles, inclusive, tinha roda. Então, eles vão ser extremamente violentos. De todos esses povos aqui, ó, o mais violento eram os assírios, e eles eram cruéis ainda. Quando eles dominavam um povo, os assírios cortavam um braço, cortavam a orelha, cortavam o nariz. Eles eram bem cruéis. Tá? Por quê? Porque quando ele dominava o povo e fazia isso, uma parte da população, claro, né? O restante da população ficava com medo. Era um jeito de impor o poder deles. Então, quando eles dominaram a Mesopotâmia, eles dominaram lá o primeiro Império Babilônico, do Hammurabi, durante um tempo, eles conseguiram controlar a situação. Mas, como eles cobravam impostos, e ninguém quer ficar pagando imposto para um outro povo, chega uma hora que esses povos começam a lutar contra os assírios. Mesmo eles sendo tão violentos. Eles são conhecidos por serem cruéis mesmo, os assírios. Eles eram militarizados, tinham um exército gigante, e muito bem preparado, mas chega uma hora que a guerra... Olha que interessante isso, ó. Todo mundo, ó. Todos os povos... André, travou Oi? tudo. Travou tudo, repete. Eu tô falando que os assírios dominaram a Mesopotâmia, e os amorritas, o primeiro Império Babilônico, durante um tempo. E eles eram bem cruéis, militarizados, tinham um exército gigante, né? Muito melhor do que os outros, porque usavam cavalo, inclusive, carro de guerra. E só que, como todo povo, é assim, ó. Tem o auge daquele povo, o auge dos assírios, quando eles dominaram toda a Mesopotâmia, chegaram até o Egito, por exemplo. Chega no auge, depois ele entra em decadência e alguém vem e domina. Aconteceu igual com os assírios. Os assírios chegaram no auge, dominaram um território grandão. Os povos que foram dominados começaram a se revoltar, isso enfraqueceu os assírios, enfraqueceu. Os caldeus foram lá e dominaram o Império Assírio. E daí aqui os caldeus vão formar o segundo Império Babilônico. E aqui é que vai ter um rei, que daí eu falei do Jardim Suspenso da Babilônia, da música lá, da Rita Lee, que alguém falou aí, ó, Rita Lee, suspenderam o Jardim da Babilônia. No segundo Império Babilônico teve um rei com um nome bem estranho. O nome dele era Nabucodonosor. O Nabucodonosor, ele casou com uma princesa lá da Fenícia, a gente vai estudar depois a Fenícia. Fenícia fica bem no litoral do mar Mediterrâneo. Era uma região montanhosa, de floresta,
E a coitada da princesa foi morar na Mesopotâmia, que era uma região desértica, né, erma, mesma cor, né, aquele amarelo do deserto o tempo todo. E ela morria de saudade da Fenícia. Morria. Nabucodonosor. O Nabucodonosor, então, para que a esposa ficasse bem, se sentisse feliz, mandou construir um zigurate para ela, mandou trazer da Fenícia as plantas que tinham lá, e daí ele, no zigurate, deixa eu apagar ali em cima, deixa eu ver se dá para ver aí, dá. Aqui, ó. Mandou construir lá o zigurate, que geralmente era um cofre, e daí aqui ele botava as plantas, ó. André, tem um andar a mais? Não tem? Não tem um número certo de andares. Né? E daí ele botou as plantas aqui, inclusive tinha uma cachoeira. A água era bombeada, dizem, né? A água era bombeada até aqui em cima, e daí tinha uma cachoeira que descia, e aquilo ali ficava irrigado, tinha um jardim, isso era o jardim suspenso, porque ele não está aqui no nível, né, do rio, do mar, é um jardim suspenso na Babilônia. Isso é meio mitológico, tá? Os historiadores nunca esbarraram com um jardim suspenso da Babilônia. Conta-se, fala-se que, né, a história conta que Nabucodonosor construiu para a esposa um jardim suspenso lá na Babilônia, que era a capital do Império dos Caldeus, do Império Babilônico, mas não tem prova histórica ou arqueológica desse zigurate. Tem vários zigurates, mas nenhum deles tem, sei lá, as plantas para mostrar que aquele é o jardim suspenso do Nabucodonosor. Né? E, gente, e os caldeus e o Segundo Império Babilônico era igual, ó. André. Esse nome do cara, estão falando no chat que é Nabucodonosor. Tá no livro? Tu pode escrever no chat para mim anotar aqui já? Deixa eu ver aqui o chat. Até que hora dessa aula? 9h05. Não sei. Eu acho que é 9h05. Eu tenho prova agora. Nabucodonosor. A esposa dele era Semiramis, se eu não me engano. Ah, é bonitinho isso, né, gente? Olha que apaixonado. Mandou construir um jardim suspenso com a esposa. Só porque ele era rei, né? Se ele fosse um camponês, coitado, ele ia ganhar um vaso, no máximo. Não um zigurate. Ó, e como qualquer outro povo, os caldeus têm o auge, dominam, cobram imposto de todo mundo. Daqui a pouco as cidades começam a não querer pagar imposto, começam a se rebelar, né? E isso enfraquece os caldeus a tal ponto que vem um povo de fora da Mesopotâmia, esse povo aqui, ó, é de fora da Mesopotâmia e domina a Mesopotâmia. Essa terra entre rios, no meio dos rios. Né? Os persas é um povo que vão vir mais da Ásia, mais do outro lado do rio, e vão dominar a Mesopotâmia. E daí, a história da Mesopotâmia continua, só que agora ela é persa. Né? Os persas vocês já devem ter ouvido falar. Tem uma guerra famosa com os gregos. Aí isso a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos. Beleza? Beleza. Gente, boa semana, bom fim de semana para vocês, ok? Leiam o capítulo, estudem, tá? Revejam as aulas para poder fazer a prova na próxima semana, certo? Nossa primeira atividade avaliativa do trimestre. Então vamos tirar uma boa nota nessa prova. Tchau, André. Tchau, gente. Tem coisa que tu explicou nas aulas que não tá no livro, né? Tem coisa que eu expliquei na aula que não está no livro. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau.